Larissa, seu microfone está desligado. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Larissa, eu vou estar monitorando aqui junto com a Olga. Eu sou estudante de Letras em Inglês e estou no quinto período atualmente. Tá, obrigado, Larissa. Certo. Então, antes de nós começarmos, eu tenho alguns avisos. O primeiro é sobre a câmera. Se vocês se sentirem confortáveis, por favor, liguem as câmeras para que estejamos em uma sala de aula virtual, realmente. Quanto ao áudio, peço para que todos desliguem o áudio para que não atrapalhe. E como o professor disse, a qualquer momento vocês podem interromper. Mas para isso, vocês vão falar no chat. Eu interrompo o professor e vocês falam se vocês quiserem perguntar. Então, vai ter uma inscrição para as perguntas, caso vocês queiram que nós leiamos. E caso vocês queiram falar também, vocês se inscrevem. Vocês falam, quero falar. E aí a gente interrompe o professor e vocês perguntam, ligando o microfone de vocês, certo? A lista de presença, a Lari vai colocar no chat para que vocês tenham acesso e escrevam seus nomes. E, bom, falando novamente que isso aqui está sendo gravado, já pedi o consentimento de todos antes do início. E qualquer dúvida, qualquer acontecimento que venha a ocorrer, vocês podem falar com a gente lá no Instagram, @petletrasufal, e pelo nosso e-mail, petletrasufal@gmail.com. Isso. Pronto, agora eu vou fazer uma breve apresentação sobre o nosso professor e depois eu já passo a falar para ele começar já o curso. O professor Rosânio Moreira possui graduação em Letras Espanhol pela UFAL, Letras Português pela CEUCLAR e mestrado em Linguística pelo PPGLL da UFAL. Ele é professor, doutorando em Linguística, na linha de pesquisa de Linguística Aplicada e Processo Textual Enunciativo pelo PPGLL da UFAL. Ele é membro do grupo de pesquisa Letramentos, Educação e Transculturalidade e desenvolve pesquisas sobre a perspectiva da linguística aplicada relacionadas aos seguintes temas: ensino e aprendizagem de línguas adicionais, decolonialidade, letramento crítico, estudos do discurso de sujeitos marginalizados e estudos bakhtinianos. Esse é o nosso professor Rosânio e agora eu vou passar a fala para ele. Olá a todos e a todas. Muito obrigado pelas palavras, Larissa. E antes de iniciarmos a nossa discussão de hoje, eu quero avisar vocês que na minha frente eu tenho 2 monitores, tá certo? Então, esse monitor com que eu estou falando com vocês, que eu consigo ver a sala, e um monitor que eu tenho aqui à direita, que é justamente onde está a apresentação, tá? Então, quando eu estiver olhando para a direita, é porque eu estou lendo, interagindo com vocês por meio da apresentação, tá certo? Para que não haja alguma confusão desse tipo, tá? Bom, então, como eu falei a vocês, sejam todos muito bem-vindos, não é? A esse mini curso. Eu agradeço o convite ao PET Letras da UFAL para compartilhar esse momento com vocês e conversarmos um pouco sobre alternativas e resistência, não é? E acredito que essas sejam 2 palavras-chave muito importantes nesse diálogo sobre decolonialidade. E é um convite a entendermos também a que buscamos alternativas e a que somos resistentes ou reexistentes, né, com o hífenzinho. Então, eu estou muito feliz em fazer parte desse primeiro colóquio, não é? Eu lembro que eu colaborei com o PET Letras em alguns eventos, na época da graduação, não é? Como monitor de alguns eventos, e estar hoje aqui com vocês é muito significativo para mim. Então, mais uma vez, muito obrigado. Bom, como vocês conseguem visualizar aí na apresentação que eu preparei, o título do nosso minicurso é Por uma possível pedagogia decolonial no ensino de línguas adicionais, né? E aqui eu chamo a atenção para algumas palavrinhas-chave. A primeira delas é possível, que até coloquei entre parênteses, não é? Então, nos remete a possibilidades, a alternativas e a um sim, não é? Pedagogia, não é? Quando a gente lembra de pedagogia, a gente já associa a educação, ao processo de ensino-aprendizagem, não é? E mais adiante, línguas adicionais, que a gente já remete àquela língua não materna, né? Que são conceitos que eu vou trabalhar com vocês ao longo deste mini curso, mais adiante, para que nós possamos pensar um pouco a respeito, tá? Então, qual é a proposta desse mini curso, né? O que é que eu pensei nesse momento com vocês, tanto hoje quanto amanhã, né?
O objetivo deste minicurso é discutir possibilidades e alternativas para a concretização de uma pedagogia decolonial no ensino de línguas adicionais, buscando pensar e relacionar alguns conceitos basilares dos estudos decoloniais com a praxis docente, não é? E aí eu grifei a palavra concretização, não é? E aí, porque nós sempre, quando pensamos nos diálogos teóricos, não é? A gente se fica pensando, tá, mas como eu posso fazer, não é? Como eu posso pensar a minha aula de maneira diferente, não é? Tá, a teoria me provoca isso, mas como eu posso fazer? Então, como ele está sempre permeando essa nossa discussão. E aí, para isso, no primeiro momento, discutiremos alguns desses conceitos e, no segundo momento, que será amanhã, tá? Refletiremos sobre experiências realizadas. Então, uma coisa que eu gostaria aqui, que não ficasse essa ideia aqui, hoje vamos discutir teoria, amanhã vamos discutir prática, não é? Até porque eu não concebo teoria e prática como coisas distintas, tá? Então, hoje nós vamos discutir prática, amanhã vamos discutir prática, só que hoje mais no plano da problematização, tá? E amanhã eu vou trazer experiências minhas como professor, trazendo uma proposta de uma pedagogia decolonial no ensino de língua espanhola, né, porque eu sou professor de língua espanhola, mas que pode se estender as problematizações, as reflexões para qualquer língua adicional, e eu até diria para qualquer outra atividade docente, né, professor de português, geografia, cada um pensando no seu espaço, tá? Então, a todo momento, eu proponho a vocês, neste minicurso, que sempre pensemos ou tentemos fazer esse esforço de acolher o projeto decolonial, visto que os estudos emergiram de outras áreas do conhecimento, né, da sociologia, da filosofia, da antropologia, mas sempre pensando no nosso lugar como professor de língua, tá? Então, esse é a ementa do nosso curso. Então, uma coisa antes de nós iniciarmos, né, eu coloquei alguns tópicos para nós discutirmos, e eu gostaria de mencionar de que espaço eu falo, né? E isso é muito importante. Pensei que havia modificado. Então, isso é muito importante porque quem fala, não é? Fala de algum lugar. Está situado no tempo, na história, com suas verdades. Verdades essas que nunca são permanentes, não é? Elas são fluidas, elas são situadas, elas são mutáveis. E com suas sensibilidades de mundo, não é? Esse termo sensibilidade de mundo, quem fala é Mignolo, que é um argentino que faz parte do grupo Modernidade e Colonialidade, não é, que partiram os estudos, e aí foi a partir desse grupo que surgiu, inclusive, o termo decolonial, né? Então, o que eu estou entendendo aí como sensibilidade de mundo, não é aquilo que nós vemos, sentimos, ouvimos, porque quando a gente pensa normalmente em visão de mundo, né? Qual é a sua visão de mundo? A gente sempre considera como primordial a questão da visão, né? O sentido visão. Mas nós sentimos por outras formas também, né? E essa sensibilidade de mundo vem a contemplar. Então, de que espaço eu estou falando, né? Um espaço muito situado, não é? E aí, o primeiro ponto que eu coloquei para vocês aí é porque eu sou professor de língua espanhola da Rede Municipal de Educação, não é? O que eu quero dizer com isso? Que aqui é um diálogo de professor que, sim, trabalha, que está atuando na educação, não é? Não é alguém que fala sobre a educação, né? Alguém que fala sobre a teoria para alguém que possa aplicar, porque também não compartilho dessa ideia de aplicação, né? Mas alguém que atua e que fala entre pares, não é? Então, eu estou aqui como professor e talvez esteja aí falando com outros professores, não é? Ou alguém que atua na educação, enfim, é bem plural isso, né? E na rede municipal, ou seja, é um diálogo de quem é da educação básica e defende a escola pública, não é? O segundo ponto é que eu sou pesquisador da área da linguística aplicada, não é? Isso é muito importante. O que eu estou entendendo aí como linguística aplicada, não é? Aí seria um papo para um minicurso inteiro, né? Mas eu considero a linguística aplicada como uma ciência social interessada, transdisciplinar, não é? E aí Moita Lopes também compartilha a ideia dele de indisciplinar e interpretativista, não é? O que eu quero dizer com isso? Que eu faço parte de uma linguística que é subversiva, transgressora, indisciplinar, e que não está comprometida com soluções universais e simplistas, tá? Então, a LA é das ciências sociais, não é? Ela fala de aspectos, ela estuda aspectos
sociais do ser humano, não é? Do mundo real, do mundo em processo, do mundo que está acontecendo agora, ao vivo, não é? Do presente, mas sem negar ou negligenciar o seu passado, né? E nós fazemos isso por meio do nosso objeto de estudo, que é a linguagem, não é? Língua barra linguagem, né? E aí, quando eu falo aí de ciência interessada, é justamente porque nós estamos interessados, não é? Ou seja, não somos uma linguística neutra, não é? Não partimos desse ponto zero, ponto neutro, desassociado da realidade, ou de um possível comprometimento. Não, nós somos comprometidos, não é? E quando eu falo também em linguística interessada, é porque nós estamos interessados em produções de narrativas que mudem o presente, não é? E na construção de alternativas para o presente. Então, nós estamos pensando apenas no futuro, tá? As repercussões vão para o futuro, mas estamos preocupados com agora, não é? Então, quando eu falo, eu sempre trago outras vozes, não é? E que vozes são essas? E aí, a linguística aplicada também está interessada em produzir alternativas para o sofrimento humano, que é algo que muito me toca, principalmente nos estudos decoloniais. E, por fim, aqui eu coloco que eu fui educado em uma sociedade moderna, né? E aí eu quero problematizar essa ideia de modernidade que eu vou trazer mais adiante. Não é o que é que eu estou entendendo aí como moderno, né? Vai além do entendimento de avançado, acessível, tecnológico, melhor, desenvolvido, né? E aí, quando a gente começa a pensar, é uma sociedade moderna melhor, desenvolvida, para quem, não é? Quem sai ganhando com isso? E uma sociedade marcada, né, pelo individualismo, pelo consumismo, pela exploração do outro, da natureza, e pela acumulação de riquezas, não é? Então, nós temos aí o lado bom, digamos assim, que é esse lado desenvolvido, avançado, né? Mas a custas de quê? Né? Que é justamente o que é ocultado na modernidade. E mais que isso, para nós pensarmos um pouco quais foram ou quais são as implicações dessa modernidade na construção de mim, ou seja, na minha construção da minha raça, da minha classe social, da minha orientação sexual, enfim, na construção da minha subjetividade. E trazendo para a nossa discussão de hoje, né, desses 2 dias, que é o ensino de línguas adicionais, que nós pensamos quais são as implicações dessa modernidade, né, na minha forma de conceber o mundo, atuar nele e de ensinar e aprender uma língua adicional, tá certo? Então, é desse espaço que eu estou falando agora. E antes da continuidade, não é? Foi um pouco difícil pensar o que eu iria falar com vocês, o que eu iria trazer, porque não faço ideia com quem eu estou falando, não é? Então, eu queria que a Olga talvez me assessorasse assim, de maneira muito rápida, né? Porque nós temos várias pessoas aqui no grupo, mas eu queria saber com quem eu estou falando. E quando nós falamos, né, de que pessoas falem sobre elas, sempre vem à nossa cabeça, né? Falar o quê? Então, eu só gostaria de saber, assim, a princípio, se vocês são estudantes da graduação em letras, se vocês são participantes de movimentos sociais, se vocês são professores. Então, para que eu pudesse chegar mais perto de vocês na minha fala, tá certo? Então, não sei se a Olga pode me auxiliar nisso, se vocês podem comentar aí no chat. Isso. Quem são vocês? Eu peço para que vocês comentem no chat. Eu acho que as pessoas ainda estão escrevendo. A Lília Matias disse: sou estudante de graduação de letras francês UFU-MG. Rodrigo disse: sou estudante de letras espanhol, 4º período. Então, nós estamos todos aqui, não é? Renata disse: caloura de letras português e inglês, UERJ. Tem alguém aqui que não é da área de letras? Alguém que é de outra área? Temos estudo de pedagogia, se não me engano, não é? A Débora disse que é estudante de pedagogia, 8º período. Ai, meu Deus, todo mundo tá falando. Professora da rede municipal. Manuel disse que é professor de português. Messias disse que é estudante de artes visuais de São Paulo. Olha, é muito interessante isso, porque quando a gente pensa nos estudos decoloniais, eles transitam por várias áreas, né? Minha irmã é estudante de design, e ela falou que lá já se fala em design decolonial, né? Então, cada um
adapta ou traz as contribuições dos estudos decoloniais para suas áreas, para sua prática profissional, não é? Para sua vida. Muito bem, então... O João Victor disse que é formado em licenciatura em Ciências Exatas, é mestrando em Educação Especial na UFSCar, pesquisa na área da surdez. Luiz Carlos disse que é geógrafo, Janiele disse que é estudante de letras da UPE, está no 3º período. Karine disse que é estudante do 7º semestre de letras português da UFC, também é professora de inglês. Regina, acho que cursa letras francês, está no 2º período. Luana é estudante do curso de letras do campus do Sertão. Iago é estudante de letras de português da UFAL. Cristine é estudante de letras espanhol, está no 8º período. Da Débora disse assim, seria interessante destrinchar mais esse decolonial, professor. Ótimo. Pode deixar. Calma aí, o Ismael também disse que é professor de inglês da Rede Pública Federal. Ótimo. Então, queria conhecer vocês um pouco mais, mas então já sei que a maioria de vocês é estudante de letras ou é da área da educação, isso é bem legal, um diálogo com pessoas de várias partes do Brasil, né? Então, vamos lá. Então, vou trouxe para vocês qual é a nossa proposta, não é? Para já trabalhar com as expectativas, não é? E, inclusive, coloquei um não aí, né? Porque qual é a não proposta também, não é? Então, primeiramente, eu não busco listar conceitos, tá, gente? Então, a intenção aqui não é construir um glossário, não é? Até porque esse glossário seria infinito, e não é o propósito das nossas discussões, não é? Não busco aprofundar esses conceitos, ou seja, seria muito pouco tempo, né, fazer esse tipo de aprofundamento. Eu busco introduzir a discussão, relacionando ao campo da educação, mais precisamente ao ensino de línguas, que é do lugar de onde eu falo, né? E não busco trazer receitas de bolos, nem fórmulas ou soluções mágicas, tá? Até porque isso não existe, e mesmo eu tentei nessa quarentena fazer um bolo também, não é? Então, se pegarmos a mesma receita, com cada pessoa vai ser diferente, né? Nem receita de bolo dá certo. Então, o que é que eu busco, né? Eu busco pensar, discutir, problematizar as nossas práticas docentes, considerando a proposta dos estudos decoloniais, então, pensando esse nosso espaço de atuação, né? E, claro, não busco exaurir as discussões, né? Seria muito audacioso da minha parte, né? Da nossa parte. Então, desde já digo que não tenho respostas para tudo, né? E que bom. Caso contrário, que sentido não é haveria estudar? Mais importante que as respostas são as perguntas. Tem até um ditozinho, né? Um dito popular que fala a respeito disso, né? É bem clichê, mas é muito pertinente quando pensamos no fazer decolonial, né? E aí, já vou começar de uma maneira diferente. Eu trouxe para vocês 2 referências, tá? Que foram justamente referências que inspiraram até para a construção do nome desse minicurso. E que o que eu vou trazer a respeito das nossas discussões, eu trouxe a partir dessas 2 leituras, tá? A primeira delas é Para uma Pedagogia Decolonial, né? Que é de Palermo, que é argentina, que ela compõe o grupo Modernidade e Colonialidade, não é? Então, é um livro muito bom. Eu tenho esse livro, já realizei a leitura dele, e eu recomendo para quem está pensando em discutir, em se aprofundar nessa discussão. E a segunda referência é de João Colares da Mota Neto, ele é brasileiro, tá? Se não me engano, ele é do Pará, e o livro dele é Por uma Pedagogia Decolonial na América Latina. Então, vocês podem perceber que os títulos se parecem com o nosso minicurso, né? Então, foi a partir do que eles trazem, da contribuição deles, e principalmente quem está caminhando nos estudos decoloniais, é muito interessante. É uma introdução importantíssima, mas sem deixar claro as leituras que os teóricos, né, o que compõe esse grupo, que eu vou chamar de grupo MC, tá? Que é o grupo Modernidade e Colonialidade, escreve a respeito, ou seja, Quijano, Walsh, Castro Gomes, Palermo, Boaventura Santos, que faz parte também, tá? Só interrompendo, professor. Poliana, o seu tempo acabou, daí a Jaqueline assume. Peço para que vocês fiquem de olho no chat, que eu estou botando por lá. Pronto. E aí, discutir esses pequenos pontos introdutórios, vamos começar com o dia de hoje. Não sei se alguém tem alguma pergunta, tá? Porque eu não estou acompanhando o chat.
porque se eu acompanhar o chat, eu perco a concentração. Eu só estou olhando aqui para a tela para vocês. Mas, mais uma vez, se vocês tiverem qualquer pergunta, podem intervir por meio de yoga, tá? E para facilitar, caso alguém queira fazer alguma pergunta depois, vocês podem perceber que no cantinho de cada slide há uma numeração, tá? E aí vocês podem localizar aí com a numeração, para que vocês queiram falar a respeito, a gente possa voltar para o slide que fomentou aquela ideia, aquela dúvida, aquela pergunta, tá certo? Bom, e para iniciar a nossa discussão de hoje, né, mais propriamente dita, eu trouxe para vocês duas citações, né, e que foram citações que me motivaram muito a discutir, a pesquisar experiências decoloniais, e mais precisamente as minhas experiências como professor de língua espanhola, não é? E aí a primeira delas é de Palermo, que é aquele primeiro livro que eu trouxe para vocês. As citações que vêm em espanhol, eu deixei ainda em espanhol, tá, gente? Mas vou fazendo a tradução, até para ajudar também as nossas colegas intérpretes, tá? E é muito interessante quando Palermo escreve o seguinte: se faz necessário, no entanto, apresentar os riscos que enclausura a decolonialidade. Então, ele vai falar aí sobre riscos da decolonialidade, tanto no nível conceitual, quanto em sua pretensão de dar forma a uma episteme e uma prática de ruptura da hegemonia. Em primeiro lugar, se adverte que, apesar de insistir em que a construção do conhecimento surge ou deve surgir da prática, né, há uma circulação teórica excessiva e pouco se difunde do que se faz, né? Então, é uma coisa que me incomoda, e principalmente nós que estamos estudando, principalmente na graduação, que a gente quer saber como é que se faz, né? A gente vê que há muitas pessoas falando sobre, mas poucas experiências sendo difundidas ou que estão a conhecimento de outras pessoas, né? Então, ela nos abre para percebermos que não existe uma teoria perfeita, não é? Ou salvacionista, não é? Soluções simplistas para problemas complexos, e a teoria advém da prática, não é? Ao qual nunca uma teoria vai servir para todas as pessoas, para todos os lugares, para todos os contextos, mas ela possibilita uma alternativa, não é? Ela possibilita caminhos, encaminhamentos, né? Então, foi pensando nisso que, se a gente for procurar, que nem eu procurei a respeito de práticas decoloniais no ensino de língua espanhola, eu não consigo encontrar, né? Consigo encontrar problematizações teóricas, mas a prática mesmo pouco se difunde ou pouco se encontra. E é pensando nisso, tá, então como eu vou fazer? Então eu vou tentar fazer, eu vou, a partir do que eu leio, do que eu estudo, o que é que eu posso fazer no meu espaço de atuação, né? Essa é a primeira citação, e a segunda citação é de Mota Neto, que é aquela segunda referência que eu mostrei a vocês, que é brasileiro, e ele diz: note-se a possibilidade de cientificar um conjunto de nomes de intelectuais, ativistas, movimentos sociais, líderes revolucionários, que poderiam ser inscritos na genealogia do pensamento decolonial, ainda que não tenham utilizado o termo, o qual tem história recente, não é? Ou seja, há muitas pessoas, muito antes mesmo de que se desse o nome decolonial às práticas, que tinham práticas decoloniais, embora nunca tenham usado esse termo, não é? Então, talvez, quem não conhece a teoria, os estudos decoloniais, talvez tenha uma postura de vida, uma postura profissional, uma maneira de enxergar e vivenciar, viver, atuar no mundo, que se coaduna ou tem a ver com os estudos decoloniais, embora você nunca tivesse utilizado o termo, embora você nunca conhecesse esse termo, né? Porque parece que só é decolonial ou tem uma perspectiva decolonial aquela pessoa que escreve com essa palavra, decolonial. Inclusive, Mota Neto, que é nesse livro aqui que eu mostrei a vocês, né, por uma pedagogia decolonial na América Latina, ele vai trazer justamente Paulo Freire como um precursor dos estudos decoloniais, né? Embora Paulo Freire nunca tenha utilizado a palavra decolonial, nunca, né? Mas é muito recorrente os autores decoloniais, ou do grupo MC, fazer alusão a Paulo Freire, embora ele nunca tenha utilizado esse termo decolonial nos seus escritos, e tenha tido um olhar mais próximo do que
vem sendo, ou que os estudos decoloniais apresentam já nas suas últimas obras, não é? Então, eu vou fazer uma leitura aqui, deixa eu abrir um arquivo de Mota Neto, Ipsis Literis, eu vou ler o que ele escreve. Ele diz assim, não se deve utilizar o conceito de decolonialidade para se referir apenas às ideias daqueles que desenvolveram o termo. Mais importante que o nome é a concepção política, ética, epistemológica que lhe é subjacente, não é? Então, ficar bem claro isso, para que não chegue a ideia de que você não é decolonial, você não tem uma perspectiva decolonial, apenas porque você não utilizou o termo. Então, há pessoas que têm essa postura, mas nunca têm utilizado o termo, né? E aí, cada pessoa, a partir das suas leituras, da sua forma, do que ela tem conhecimento, ela pode ter uma perspectiva decolonial, embora nunca tenha utilizado esse termo, não é? Muito bem. Então, eu já vou, como eu propus hoje a vocês, eu vou discutir com vocês alguns desses termos, e esses termos eu parti justamente do título deste mini curso, tá? O primeiro ponto aí que eu vou falar é sobre pedagogia, né? E aí eu trago essa citação de Palermo, e é muito interessante que nós pensemos, embora eu tenha trazido no singular, lá no tipo do mini curso, né, pedagogia decolonial, que pensemos sempre em pedagogias decoloniais, né? Não existe uma pedagogia decolonial. Então, a minha prática, talvez, é apenas uma pedagogia decolonial em meio a tantas que podem haver, tá? E aí, Palermo escreve o seguinte, fazer visível e irrefutável que não há pedagogia somente, não é? A secas, posto que a pedagogia sem o modificador é uma pedagogia oficial, a serviço do sistema político e econômico que a sustenta, promove e também a deixa cair em prol de ocupações mais eficientes. Então, é muito interessante quando a gente fala em respeito de pedagogia, currículo, que eu vou comentar mais adiante, talvez, a gente pensa no que é oficial, no que é tradicional, no que é hegemônico. E a partir do momento quando a gente começa a adjetivar, não é, dar modificadores, a gente dá um novo sentido, né, uma nova semântica àquilo que a gente está problematizando, não é mesmo? E aqui eu trago outra citação dela que diz, a pedagogia decolonial, e antes mesmo que aí aparece descolonial, né? Então, há autores que preferem utilizar decolonial, outros utilizam descolonial, outros utilizam de com hífen colonial, mas todos, cada um tem a sua perspectiva e todos são válidas, mas eu prefiro utilizar decolonial, tá? A pedagogia decolonial não pode estar a serviço da eficiência, nem muito menos a limitada tarefa de formar cidadãos para o Estado-nação, que é a educação liberal, nem somente a formação de pessoas de fé, que é a educação teológica, mas senão na busca através do amor decolonial que ambicionava Frantz Fanon, não é? Eu não sei se você já ouviu falar sobre Fanon, não é? Ele é o autor-chave na constituição do pensamento decolonial, né? Fanon, ele é da Martinica, que fica na América Central, e que foi uma colônia da França, né? Se não me engano, ainda tem essa relação com a França, político-administrativo, e as suas obras, ou seja, as obras de Fanon e a sua militância, partiam de movimentos anticoloniais e foram pautados na luta contra as mais diferentes formas de opressão, né? Principalmente o racismo, que, segundo Mota Neto, é uma categoria central a todo e qualquer teórico decolonial. E Fanon ficou mais conhecido lá pela década de 90, mais ou menos, mas antes mesmo de Fanon ter essa repercussão internacional, Paulo Freire já lia e citava Fanon, lá pela década de 1960. Eu acredito que vocês já viram alguma obra dele, não é? As mais famosas, né? Ele escreveu muito pouco, né? Não quero pensar numa perspectiva quantitativa, mas ele não teve uma obra muito vasta, mas o que ele escreveu foi muito significativo. E tem duas obras que são, assim, muito pertinentes, que é Pele Negra, Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra, né? O que é que ele propunha? Ele propunha um humanismo radical, ou seja,
contra a negação colonizadora da vida. Ele buscava repor o ser humano no seu devido lugar, né, superar as estruturas de dominação. E aí o seu projeto, ele consistia na tentativa de fazer o negro desvencilhar-se da epidermização da inferioridade. Aqui eu vou falar sobre a epidermização da inferioridade mais adiante. Ou seja, qual era o seu projeto? Era visibilizar a tomada de consciência de tudo aquilo que que impede, perdão, o encontro saudável entre brancos e negros. Ou seja, que toda essa hierarquia, essa colonialidade do poder, ela tem como categoria central como uma construção mental de raça, né, que surgiu justamente com a colonização da América Latina. Bom, esse aqui, como eu comentei para vocês, sobre pedagogia, e aí, como um colega sugeriu aí, sobre falar sobre o que seria decolonial, não foi? Eu acho que foi o João que falou a respeito. E aí, o que seria essa concepção decolonial, né, que vem justamente adjetivar essa pedagogia que eu comentei com vocês? Essa decolonialidade parte da constituição da negação à negação, que os autores chamam de giro decolonial ou virada decolonial. E o que seria isso? Então, a concepção decolonial é anticolonial, é não eurocêntrica, antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, em seus devidos desdobramentos, e assume um enfrentamento crítico contra toda e qualquer forma de exclusão, que tinha origem na situação colonial e nas suas consequências históricas, né? Então, nós podemos, a partir disso, pensar que a decolonialidade, ela não busca uma nova hegemonia, tá? Ela busca alternativas ao padrão hegemônico, né, que nós temos em forma de entender o mundo, de viver, de nos relacionar com as pessoas, e principalmente nós começamos a pensar nisso na nossa área, não é? Sobre que língua nós estamos ensinando. Se a gente começar a refletir um pouquinho de uma forma mais criteriosa, talvez, não sei se seria essa palavra, mas nós trabalhamos, quem trabalha com línguas adicionais, trabalha com línguas que são coloniais, não é? O espanhol, o inglês, não é? Então, a partir disso, que língua eu estou ensinando quando eu estou atuando? Que conceitos estão ali presentes? Eu reforço essas estruturas de poder ou eu busco ressignificá-las, né? Então, essa concepção decolonial põe no debate a questão da colonização como componente constitutivo da modernidade, né? Então, a gente pensa colonialidade e modernidade com par de conceitos articulados, tá? E que não existe um sem o outro, um não é consequência do outro, tá? Então, um caminha com o outro, um surgiu com o outro. E a proposta, qual seria a proposta da concepção decolonial? É justamente de reinvenção da existência social, do pensamento, da educação, né? A gente começa a pensar no nosso espaço, não é? Da cultura, da ciência, da filosofia, e aí não tem como a gente reinventar partindo do que já existe, não é? Então, por isso que não existe fórmulas, não existe receitas, não é? Porque a partir do momento que eu trago aquilo como forma ou como modelo, mais uma vez eu estou trazendo um discurso hegemônico, ou um modelo a ser seguido, um modelo único de enxergar o mundo, não é? E aí, como falei mais adiante na minha apresentação, né, quando eu falei sobre sociedade moderna, e eu trago para vocês o que está se entendendo aqui sobre modernidade. E mais uma vez eu coloco aí modernidade barra colonialidade. Esses dois caminham juntos, né, colados um com o outro. Então, quem fala sobre o mito da modernidade, né, é o Henrique Dussel, que é um argentino, que compõe o grupo MC, e ele diz o seguinte: um ponto. Não está aí com a referência completa, só está o número da página, porque todas essas citações eu tirei do livro de Mota Neto, tá? Que vai estar lá no final a referência. Então, o que seria essa modernidade? Não é? Ela é uma estratégia discursiva que oculta a violência colonizadora praticada em nome da modernidade, do progresso, do desenvolvimento, das promessas assumidas pela Europa. Então, se a gente começa a pensar, então, que
a sociedade mudou para melhor, não é? A sociedade desenvolveu, mas a custos de quem, não é? Então, que sentidos estão sendo circulados, estão sendo privilegiados, e quais pessoas foram violentadas e continuam sendo violentadas com as mais diversas formas de violência, não é? Para que se sustente essa modernidade. Então, a gente for pensar agora nesse momento pandêmico, não é? As pessoas cada vez ficando mais pobres, perdendo empregos, mas uma minoria absoluta está enricando nesse momento, né? Como acredito que vocês acompanharam a reportagem, né, sobre os bilionários, eles aumentaram o seu patrimônio. Então, como é que isso acontece, né? Como nós estamos vivendo um momento tão caótico, tão avassalador, e essas distâncias sociais cada vez se tornam maiores, né? Então, vem aquele discurso emancipador, salvacionista, progressista, não é? Mas melhorou para quem? Salvou quem? Está havendo progresso para quem? Né? E aí, na segunda citação, que vocês podem acompanhar aí, diz: a modernidade é fruto da conquista da América e não sua causa. Então, o ponto de partida dessa modernidade, não é, que Henrique Dussel traz, seria justamente o momento de conquista, não é, de tomada da América, que é em 1492, que ele disse que seria a data de nascimento da modernidade, quando a Europa confrontou-se com o outro, né, e o controlou, venceu e violentou. E a partir desse momento, ele considera como Cristóvão Colombo como o primeiro homem moderno, né, porque ao retornar para as cidades europeias medievais, então foi a partir daí que surgiu a concepção de que eles eram brancos, que haviam negros, que há índios, que a construção do mestiço, e de forma hierárquica, né? Porque até hoje o colonialismo acabou, nós somos um país independente, não é? No entanto, a colonialidade permanece, né? E com feridas profundas, que inclusive até o Pet colocou na chamada, não é? Que seriam as feridas coloniais. Então, parte justamente daí. E aí a categoria raça, ela é central, porque segundo Quijano, que é um dos teóricos que fala a respeito, a raça é uma construção mental, né? Então, até esse momento, não havia essa discussão sobre brancos e negros, né? Mas a partir do momento que eu confronto o outro e que eu utilizo esse outro para explorá-lo, então vamos, a partir daí, classificar as pessoas. E, claro, quando começamos a classificar, há uma hierarquia e sempre há inferiores e superiores, não é? Então, raça é uma categoria mental típica da modernidade, não tem história conhecida antes da América, e a formação das relações sociais fundadas nessa cadeia, nessa ideia, perdão, porque tem dois monitores aqui na minha frente, produziu na América identidades sociais historicamente novas, ou seja, índios, negros, mestiços, além de redefinir outras, né, como a própria ideia de branco, que até então não era significativa, né? Bom, então, quando a gente começa a pensar em modernidade, como são duas faces da mesma moeda, não é? A gente começa a pensar em colonialidade, que é a partir daí que vem a ideia de decolonizar, não é? Então, temos que fazer essa distinção entre o que seria colonialismo e colonialidade, não é? Então, o colonialismo é justamente esse processo e aparato de domínio político, militar, que se emprega para garantir a exploração do trabalho, ou seja, aquele momento que nós vivemos de colonização, né, de tomada de terras, de produção de riquezas, tudo em benefício do colonizador, né? Então, nós temos agora, hoje, países independentes, né, América Latina, países que têm a sua autonomia. No entanto, o colonialismo se foi, né? Ele foi menos profundo e durável, né? Mas deixou feridas muito profundas que parecem não cicatrizar, né? Que justamente formou a nossa subjetividade, como nós enxergamos o mundo, como nós atuamos, como nós interagimos, o que a gente considera como bom, pior, não é? O que faz a gente nos sentir inferiores em relação a outros, não é? Como é que é construído, por exemplo, essa ideia de pessoas que tinham um sonho de ir para a Disney? Por que a Disney? Por que não outro lugar? De onde vem essa ideia de que Disney é o lugar dos sonhos, né? Então, parte justamente dessa questão de que o outro lugar é sempre melhor, não é? De onde vem essa ideia de que a Europa sempre é melhor que a América? Por que as pessoas preferem ir para a Europa? De onde vem essa
essa concepção, por exemplo, se a gente for pensar no ensino de línguas, que é esse esforço que eu quero que vocês façam sempre, né? De onde vem essa ideia que a gente fala o espanhol da Espanha e o espanhol americano, por exemplo? Então, por que colocamos todos os países como eles fossem homogêneos, como eles tivessem apenas, como fosse uma coisa única, não é? Em espanhol da Espanha e espanhol da América, tá? Então, toda a América se expressa da mesma maneira, toda a América tem a mesma forma de atuar com a língua? Não, né? E mesmo a Espanha, mas de que parte da Espanha? Mesma coisa que vamos pensar em Brasil, né? Tá, você é brasileiro, mas esse sotaque é de onde? É brasileiro, mas brasileiro de que estado, de que país, de que região, né? E aí, a partir desse momento, a gente começa a pensar o que é que fica de fora das nossas aulas e o que está em pauta, né? Eu busco reproduzir essas hierarquias ou eu busco eliminá-las ou problematizá-las, né? E aí, a gente entende colonialidade como esse fenômeno histórico mais complexo que se estende ao presente e que se refere a um padrão de poder que opera através da naturalização de hierarquias, né? Territoriais, raciais, culturais e epistêmica, possibilitando a reprodução de dominação, né? Então, se a gente pensar até a própria academia, ela reforça, às vezes, essas hierarquias, não é? Por exemplo, quando nós queremos publicar alguma coisa, a primeira coisa que a revista pede é o seu título, né? Então, tá, eu, por exemplo, me vejo nessa situação. Quando eu sair da pós-graduação, com o tempo de finalizar meu doutorado, em que espaços eu poderei atuar sendo professor da educação básica, não é? Então, será que eu teria o mesmo espaço de um professor que atua no ensino superior, da universidade pública ou do Instituto Federal, não é? E aí a gente começa a pensar e refletir que a colonialidade é justamente o lado obscuro da modernidade. Toda essa violência nas suas mais diversas formas, né? E aí, mais especificamente, o que seria essa colonialidade? Seria justamente aquilo que foi periferizado pela faceta oculta da modernidade. E aí a gente pode pensar a respeito do que diz o currículo, né? E quando a gente fala em currículo, sem modificadores, a gente pensa no currículo oficial, né? Então, o que é que os documentos oficiais falam a respeito das nossas práticas em sala de aula? O que nós devemos fazer, né? E o que, de fato, está posto nas nossas relações diárias com nossos alunos, quando nós ensinamos língua, né? O que está em vigor no currículo oculto, né? E currículo oculto é justamente aquilo que está implícito, não está nos textos, aquilo que não é dito, mas que é vivenciado, né? E aí, mais adiante, eu vou comentar talvez uma experiência que eu tive, que eu lembrei agora, quando fui trabalhar família, eu tenho uma família com os alunos, acho que eu trouxe alguma coisa aqui, né, para hoje para vocês. E aí a gente começa a perceber que é tão profundo, isso mexe tanto com o imaginário social das pessoas, que acabamos por ser, às vezes, paradoxais, porque justamente aquilo que a gente faz às vezes não é coerente com aquilo que a gente pensa ou com aquilo que a gente atua, né? Então, você fala uma coisa e pratica outra, não é? E aí, não é proposital, é justamente porque nós fomos criados numa sociedade moderna, nós fomos educados numa sociedade moderna. Então, é muito difícil falar para um professor para ele agir de uma maneira diferente quando ele passou por um processo educativo e às vezes, até por uma formação que não possibilitava ele pensar de outra maneira, né? Então, os professores não atuam como atuam do nada, né? Então, a mesma coisa, nós professores temos a tendência, às vezes, de trabalhar conteúdos gramaticais e se temos, às vezes, muito confortáveis em fazer aquilo, porque nós estudamos assim, não é? Então, pensar em outra forma, às vezes, é muito difícil, é uma forma que temos medo de errar, justamente pela pressão social, e aí às vezes, nos tornamos um pouco resistentes, e, claro, envolve vários fatores, né? E aí eu trago para vocês, né, que a colonialidade, ela se reproduz em uma tripla dimensão, né, que é a do poder, a do saber e a do ser. Então, é uma estrutura complexa que que é de níveis entrelaçados. Se a gente for pensar, por exemplo, na colonialidade do poder, que foi, digamos, o conceito que deu o pontapé na
discussões do grupo, não é? Que foi elaborado por Aníbal Quijano, que é um peruano. Ele disse que a colonialidade do poder dá visibilidade à classificação social da população mundial de acordo com a ideia de raça. Então, digamos que raça é o conceito primordial, né? O ponto que estrutura os estudos decoloniais. E eu trouxe para vocês esse pequeno esquema aí, que é de Luciana Balestrin, que ela é brasileira, ela coloca esse esquema aí no artigo dela. Então, vejam como há vários tipos de controles que estão mediados, né, que estão entrelaçados nessa ideia de colonialidade do poder. Então, controle da economia, controle da autoridade, controle da natureza e dos recursos naturais, controle do gênero e da sexualidade, e controle da subjetividade e do conhecimento. E a gente pode pensar até em outras formas de controle que não estão aí, né? E existem dois outros autores que buscaram desenvolver essas formas de controle aí por meio de novas palavras-chave, ou seja, novos conceitos de colonialidade. Então, o primeiro deles foi o Lander, que é venezuelano, e ele fala justamente sobre a colonialidade do saber, né? Então, a colonialidade do saber nos revela que há um legado epistemológico do eurocentrismo que nos impede de compreender o mundo a partir do próprio mundo em que vivemos e das epistemes que lhes são próprias, né? Então, é aquela coisa que nós compreendemos o mundo a partir do que o outro construiu sobre nós. Então, se a gente for pensar especificamente sobre a nossa história, não é? Quem conta a nossa história é justamente quem venceu na disputa, não é? Então, quem é que conta a nossa história? E aí, quando a gente vai trabalhar a língua, não é? Que língua é essa que você está ensinando? Você está ensinando uma língua que ele tem que se aproximar do outro, no sentido de reproduzir esse outro, a cultura do outro, ou que ele possa contar sobre si, sobre a sua vida, sobre a sua realidade por meio dessa língua, né? Então, é reprodução ou é produção, né? Apesar que eu não gosto da ideia do binarismo, né? De uma coisa ou outra, mas que possamos pensar o que é que eu estou evidenciando, o que é que eu estou contemplando quando eu estou ensinando. E, mais uma vez, eu não quero que fique a ideia que existe a forma certa e a forma errada, né? Não parte desse binarismo, de certo e errado. Se a gente for pensar bem, alunos aprendem, né? Professores ensinam. Então, todo mundo aprende e ensina. Mas se a gente for pensar a respeito de o que essas pessoas aprendem, o que essas pessoas ensinam, aí é que devemos partir nossa reflexão, não é? Não de forma que há certo e errado, mas o que é contemplado no meu trabalho, na minha prática docente, né? Professor, só interrompendo rapidinho. Poliana, eu não sei onde a Jaqueline está, ela estava sinalizando, daí você entrou, e aqui no nosso minicurso nós não temos nenhum surdo online, nós perguntamos. Então, a decisão é sua de continuar aqui conosco, já que o minicurso está sendo gravado e posteriormente vai para o YouTube. Caso você não queira continuar e esteja tarefada, é só vocês duas saírem. A Jaqueline está aqui, mas eu não consigo, ela não respondeu, não sei se ela viu o chat. Ela está aqui. A gente também gostaria de pedir desculpa, porque a gente sabe que o trabalho é complicado e a gente realmente não conseguiu prever essa situação antes. Pronto, joia. Então a gente sai. Ok? Pode ser, Poliana? Sim, voltou. Ouvindo não. Cadê? Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Desculpem o transtorno. Saiba que a parte que vocês interpretaram vai para o YouTube. E muito obrigada pela presença. Tá, joia. Até mais. Boa tarde. Professor, nós temos uma pergunta. Sim. O Carlos pergunta: você enxerga alguma relação entre as práticas de exclusão das pessoas com deficiência e a colonialidade? Sim, sim.
eu enxergo justamente a partir do momento que nós não contemplamos a possibilidade de acesso dessas pessoas a determinados espaços, né? Então, a gente, aquela discussão entre o discurso oficial e o discurso que permeia as nossas práticas. Então, eu dou a possibilidade de acesso, entre aspas, então que o surdo esteja presente, por exemplo, na sala de aula, que ele tenha acesso à educação básica, mas quais são, digamos, as condições que eu forneço para que aquele surdo ele possa continuar os seus estudos ou possa, de fato, integrar-se àquele meio. Então, fica, às vezes, aquela questão de que não é um processo que, de fato, faz as pessoas enxergarem aquele como um diferente, né? Mas essa diferença é marcada por uma marginalização. Então, é um diferente que não está no mesmo, digamos, no mesmo parâmetro que eu, não está no mesmo espaço que eu. Então, eu percebo, quando você tocou nesse tema aí, eu percebo o que acontece na escola onde eu trabalho, que não há surdos, mas há alguns alunos com deficiência, e as pessoas, há esse discurso de que eles têm que estar na escola, mas não oferece nenhuma condição para que eles tenham acesso à escola. E aí, a partir disso, os colegas o veem como diferente, mas um diferente, aquele que não é igual a mim, mas, como eu posso explicar? Ele não é igual a mim, mas eu não preciso interagir com ele. Então, como eu posso explicar? Para ser mais claro. É um outro que não é contemplado entre as possibilidades que existem. Então, existe o outro que, na sala de aula, que é diferente de mim, mas não é tão diferente. Então, isso eu aceito. Mas o que é muito diferente, então, é vítima de chacota, é vítima de exclusão social. E, às vezes, até mesmo na sala de aula, quando nós pensamos nos nossos alunos, a gente pensa naquele aluno ideal, né? Ou seja, aquele aluno que eu estou almejando trabalhar com ele, mas aquilo que foge não é contemplado. Então, os que não são atendidos pelo que eu estou propondo são alunos problemáticos. E esse tipo de problema é visto como marginal. Então, tem que ficar de lado e você tem que alcançar, você tem que se virar porque você que não está se encaixando, né? E não ver isso como uma pluralidade. Posso continuar? Pode sim, professor. Muito bem, qualquer outro ponto a gente discute, tá? E aí, o último ponto desses três tipos de colonialidade é justamente a colonialidade do ser, que se aproxima muito do que eu discuti com vocês agora há pouco, que é justamente aquela que abrange as consequências de todas as formas de domínio no existir humano, na sua corporalidade. Então, a forma como nós somos ou deixamos de ser, ou que espero que nós sejamos, vem justamente dessa colonialidade. Então, como devemos arrumar o nosso cabelo, como devemos nos vestir, como devemos expressar o gênero que nós nos identificamos, né? Então, a reprodução que existe em modelos. E aí, lembramos daqueles discursos, por exemplo, que azul é para meninas, azul é para meninos e rosa é para meninas, não é? Então, mexe isso com as nossas relações sociais, de forma que conduzem ou formam concepções sobre ser na sociedade. E aqueles que não se encaixam são marginalizados e se sentem como seres estranhos, né? Porque justamente não correspondem àquilo que se espera no padrão hegemônico. E a partir dessa discussão breve que eu fiz com vocês sobre colonialidade, sobre pedagogia, modernidade, não é? E aí, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Porque eu falei um pouco aí sobre questões mais no plano teórico, né? Sobre o que essas concepções trazem consigo. Eu queria saber o que essa discussão pode se relacionar com o ensino de línguas adicionais. O que é que vocês veem aí de relação
com as práticas que vocês vivenciaram, vivenciam, ou que vocês implementam, enfim. Queria saber um pouco de vocês, o que é que vocês enxergam a partir disso, do que nós discutimos agora há pouco sobre esses pontos teóricos, com, de fato, o ensino de línguas adicionais, que é o nosso, digamos, nosso objeto de discussão aqui. Então, o chat fica aberto. Se vocês quiserem falar pelo chat, vocês podem falar. E se vocês quiserem abrir o microfone, falem aqui no chat, que aí vocês abrem o microfone e falam. Falei tanto falam, meu Deus. Não, eu falo tanto né, depois que eu vou perceber, eu falo né, por exemplo, mas faz parte, né? Eu gostaria de falar, posso falar? Pode falar sim, fique à vontade para poder utilizar o microfone, tá? Não precisa escrever não, pode falar também. Bem-vinda. Tá ok, muito obrigada. Eu não sei se eu estou conseguindo compreender muito bem esse conceito de decolonialidade, apesar de eu ser da pedagogia, mas eu confesso que, mesmo estando no 8º período já, eu nunca vi esse conceito. Então, foi algo que me trouxe aqui para poder aprender sobre isso. Mas o que você estava falando em relação às línguas, por exemplo, eu penso que muitas vezes na escola o aluno ele não tem a opção de escolher a língua que ele quer estudar, ou até mesmo ele nem quer estudar língua. A escola já vem muitas vezes com aquele padrão já pronto, ou você aprende inglês, ou você aprende espanhol. Quando muitas vezes o aluno quer aprender japonês, chinês, qualquer outra língua, então é como se fosse meio que forçando a barra do aluno, sabe? Ela oferece uma opção que dá um pouco do senso de liberdade, mas ao mesmo tempo só tem duas. Ou você escolhe uma, ou você escolhe outra e pronto. Sim, é verdade. E é uma coisa muito paradoxal que está justamente no discurso oficial, não é? O discurso oficial, inclusive na BNCC, fala a respeito de uma educação plurilingüe, né? Então, que educação plurilingüe é essa que só tem a língua inglesa, né? O espanhol foi retirado. Então, uma educação plurilingüe com apenas uma língua adicional, né? Que seria o inglês. Então, de onde vem essa concepção? Então, há uma dissonância aí em relação ao discurso oficial que, de fato, está proposto, e a gente pode perceber aí em relação a hierarquias, mas então, quem tem acesso, por exemplo, a cursos de línguas, né? Então, quem tem acesso a cursos de línguas é diferente daquela pessoa, normalmente, que está na escola pública, né? E aí eu não quero generalizar. Então, a gente percebe que houve mudanças, mas essas mudanças têm muitas implicações na vida daquele que está marginalizado. Então, aquele que depende da escola pública, normalmente não vai ter mais acesso à língua espanhola, né? E aí eu venho com a língua não vai ter mais acesso à língua espanhola. E na escola onde eu trabalho, é justamente um espaço de resistência, né? Porque eu já fui convidado a aulas de inglês, mesmo não sendo licenciado em letras em inglês, né? Eu nunca me subordinaria a isso, mas a tentativa, como há no discurso do governo estadual, de retirar os professores de língua espanhola do quadro, que eles possam ir para outras áreas ou para outras funções, e a gente percebe que há professores de língua espanhola na rede, no entanto, eles são retirados da rede justamente porque esse discurso é pautado na BNCC, e a BNCC, em nenhum momento, ela pede que você retire a língua espanhola, retire outras línguas, mas que ela deixou de ser obrigatória. E aí, então, como é que funciona isso? Se 52,5% dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio escolheram a língua espanhola, então, a língua majoritária na escolha para que seja avaliada lá a compreensão leitora dos candidatos. Ok. Então, por que a nossa base nacional comum curricular não contempla? Se temos países que fazem fronteira com países, nós temos países hispanohablantes que fazem fronteiras com o Brasil,
mas essa língua é negligenciada. Como nós temos um mercado comum, que é o Mercosul, que contempla justamente esse diálogo, né? Pelo menos uma tentativa de diálogo entre esses países da América do Sul, que tem como língua oficial também a língua espanhola, mas eles estudam a língua portuguesa, como acontece no Uruguai, como acontece na Argentina, mas nós não estudamos a língua do outro. Então, podemos ver aí sinais de retrocesso frequentes, não é? Mais alguém quer comentar alguma coisa a respeito? Porque eu vou trabalhar com isso aqui agora adiante, mas eu queria escutar de vocês, o que é que vocês pensam, como isso se relaciona, o que isso tem a ver ou não tem nada a ver, não é? Então, se vocês quiserem também ligar os microfones para poder falar a respeito, tá? Fiquem à vontade. Ou podemos dar sequência. Professor, quanto a isso, eu queria não é fazer uma pergunta, mas também destacar que o Brasil não se vê como um país latino. A gente se vê só Sim, como o Brasil. Então, muitas vezes você vê, mas para que eu vou aprender espanhol? É melhor aprender inglês, que é uma língua universal. Só que sim, a gente está rodeado de hispanohablantes. Não faz muito sentido aprender inglês se a gente está rodeado de hispanohablantes. Claro que tem a sua importância, só que é uma língua muito colonizadora e ela colonizou o mundo inteiro. Porque você vai falar, não, vou falar inglês porque eu vou falar com todo mundo se eu sair. Entende? é, Eu acho que é bem esse complexo de, nós somos o Brasil, nós falamos português, então nós não somos latinos. justamente é uma coisa incrível isso, porque mais uma vez repercute na hierarquização que existe, não é? Então, inclusive em relação às línguas, né? Então, todo mundo quando pensa em língua adicional, ou língua estrangeira, como queiram dizer, pensa logo no inglês. E não é à toa que isso mexe tanto com o imaginário das pessoas, que se você perguntar qual é a língua materna mais falada no mundo, a primeira resposta, quando eu trabalho sempre com os alunos, quando eu vou problematizar essas questões, eles falam inglês, assim, com muita certeza, inglês. Mas não é o inglês, né? A língua espanhola é a segunda língua materna mais falada no mundo, né? E é a segunda língua com mais força na comunicação internacional, né? Nesse quesito, ela pede para o inglês, mas a língua mais falada no mundo é o chinês, né? O mandarim. Então, podemos ver uma contínua ascensão da representatividade da língua espanhola, não é? Justamente pelos autores, as pessoas que fazem ciência, não é? Não, eu estou aqui, vários autores latino-americanos já ganharam o Prêmio Nobel na literatura e em outras áreas do conhecimento, né? Então, podemos perceber a força aí da língua espanhola e de outras línguas, né? Não estou aqui quando eu penso em uma educação plurilingüe, não é apenas adicionar a língua espanhola assim, mas outras línguas também que são negligenciadas e que foram retiradas aos poucos do currículo, não é? Então, todas as línguas são importantes, não é? Então, sim, essa questão de que primeiro uma língua, depois outra língua. Não, todas, né? Então, o espaço tem que ser ampliado. Enquanto outros países vinham ampliando esse leque de oportunidades de acesso a línguas estrangeiras, né, ou a línguas adicionais, o Brasil vem num processo totalmente contraditório, né, controverso em relação a esses países. Nós estamos retirando línguas, né, como retiramos a língua espanhola do currículo como obrigatório, e como aconteceu com o francês também, né, que perdeu força aqui no Brasil, na escola pública. Aqui, João Victor comentou assim: é um trabalho ainda muito intenso. Me parece que ainda se tem tanto preconceito para aceitar os outros falantes do Brasil, os outros falares do Brasil. Sinto que temos muito a pensar e discutir quando penso no ensino de línguas adicionais. A Deborah disse: tem também a questão que nos dedicamos a aprender outra língua e poucos se dedicam a Libras. Pela lógica, é mais fácil você encontrar um surdo do que um americano ao seu redor. Isso contribui para a exclusão das pessoas. Justamente, e é um movimento que vem crescendo bastante sobre a presença de intérpretes, não é, para que possa contemplar, e que nós estejamos aptos também a conhecer essa língua, né? É algo que você chamou muita atenção, que semestre, antes dessa pandemia, eu estava estudando uma disciplina do doutorado no bloco de Libras, né? E aí, eu me senti extremamente constrangido a entrar no bloco e não saber como cumprimentar os colegas surdos que estavam no bloco. Sabe, quando eu entrava, porque lá é o bloco de Libras, lá acontecem as aulas da graduação e tal,
e aí lá nós nos apropriamos do bloco deles para ter aulas dessa disciplina, e aí eu não sabia como agir, eu não sabia nem como é que eu vou dizer bom dia, né? Claro que eu tive introdução a Libras na graduação, mas ficou muito pouco, né? Então, essa questão de que eu pensar no outro, mas eu não faço o mínimo esforço para que eu tente, tente me comunicar com ele na língua dele, mas sim que ele se aproprie da minha língua para se comunicar comigo, né? Porque, hegemonicamente, eu faço parte do padrão em relação à língua materna, que seria o português, em contraposição a Libras, que também é a língua oficial do Brasil. Então, pode perceber que, se alguém for perguntar, se nós formos fazer uma pesquisa sobre as pessoas que conhecem Libras, né, ou que tiveram uma aproximação com a Libras, são muito poucas as pessoas, não é? E aí, cada vez mais que nós restringimos esses espaços, então nós restringimos também a nossa possibilidade de diálogo com outras pessoas, com outras culturas, com outras formas de ver, enxergar e falar no mundo, não é? Só para controlar o tempo, professor, nós temos 46 minutos para acabar o nosso curso. Infelizmente, muito pouco, mas eu acho que o senhor pode prosseguir. E nos 10 minutos finais a gente abre para perguntas. Claro que o chat está sempre aberto, então vocês podem perguntando. Que aí nos 10 minutos finais eu posso lê-las. O Rodrigo comentou assim: a exclusão de línguas indígenas e as culturas dessa população. Sim, e é um ponto muito importante isso, porque normalmente, quando a cultura indígena, e aí eu não trago somente a língua, né, a cultura no geral, é trazida para a nossa sociedade, é sempre como adorno, como folclore, não é? Então, não resgata de fato que essa língua, ou que, no caso, a língua indígena, as mais variadas línguas indígenas, a cultura de fato representa no Brasil, não é? Então, não é à toa que nós vamos falar sobre o que as pessoas produzem, né, as artes da cultura indígena, por exemplo, elas servem apenas como artesanato, né, não é considerado como arte, não é? É artesanato, é apenas um souvenir para enfeitar aquele lugar. Então, pode perceber que há uma diferença entre o status de arte e o status de artesania, né? Artesanato, em português. Então, aí podemos mais uma vez perceber essa hierarquização de conhecimentos, de forma de entender o mundo, enfim. E aí, trazendo para a nossa discussão, que é língua-linguagem, né, o ensino de línguas, isso. Então, eu trago aqui algumas perguntas problematizadoras, não é? Então, que tal a gente pensar em outras maneiras de estar na escola e outras maneiras de estudar língua, né? Então, o primeiro ponto aqui a ser discutido é qual é a sua concepção de língua, porque a sua concepção de língua, ela é norteadora da sua praxis docente. Então, se você entende apenas língua como conjunto de regras, você só vai ensinar regras. Se você entende língua apenas como um sistema de orações e períodos, então é isso que você vai ensinar, né? Então, eu trago aqui algumas perguntas. Primeiramente, o que é que eu entendo por língua, né? Depois, que língua eu estou ensinando? Então, quando eu falo que língua eu estou ensinando, não é apenas espanhol, inglês, francês, português, mas que português é esse que eu estou ensinando? Que espanhol é esse que eu estou ensinando? Que inglês é esse que eu estou ensinando, né? Para que eu estou a quem eu estou ensinando? Porque, como o ensino tem que ser situado, então, a mesma aula não serve para todas as pessoas, para todos os contextos, para todas as situações, não é mesmo? Para que eu estou ensinando? Que conhecimentos eu estou ensinando quando eu estou ensinando uma língua, não é? Como eu estou ensinando? Então, eu coloco muito a ênfase no como, né? Então, a gente começa a perceber que, talvez até saiba o que eu devo ensinar, mas como é que eu vou ensinar isso? Que é o nosso grande desafio, né? Eu realmente estou vendo, estou sentindo, estou ouvindo, estou falando com os meus alunos, ou estou apenas lá para vomitar conhecimento e depois ir embora, né? Então, e no final das contas, que ser humano eu estou ajudando a construir, não é? E temos aí que a educação tem um papel fundamental nisso. Então, eu corroboro com as estruturas de poder, ou eu busco problematizá-las, ou procuro ressignificá-las, não é? Porque uma coisa que eu deixo bem
assim, bem clara, é que talvez o fim não seja transformar as pessoas, né? Mas que elas tenham a possibilidade de ver outras alternativas para que elas tenham consciência do que está acontecendo e escolher qual é a... e saber que existem alternativas para o que ela pensa, né? Que não existem formas erradas, mas formas diferentes. Então, tem muitas pessoas que são preconceituosas, que são ignorantes nos mais diversos sentidos, mas porque elas não tiveram alternativas de conhecer outras formas, de pensar sobre o outro em outras condições, né? Você pode até continuar sendo preconceituoso, você pode até continuar sendo ignorante, mas você teve a oportunidade de conhecer outras alternativas de vida, né? Outras formas de viver no mundo, de atuar, de falar, de conhecer, né? Então, essas perguntas aqui que devem permear, talvez, a todo momento quando estamos ensinando língua, né? Principalmente numa perspectiva decolonial. E aqui, eu trago algumas citações para vocês que estão muito presentes quando nós pensamos língua, né? Primeiramente, eu considero o discurso como ação, né? E aqui eu trago Moita Lopes e há vários autores que falam a respeito disso, né? Discurso é ação, né? Então, falar não é apenas uma produção articulada da sua boca, emitindo som. Não, discurso é ação, né? Da mesma forma que considero que pensar é uma ação. É só olhar, por exemplo, o contexto que nós estamos vivenciando aqui, né? Eu tenho, meu pai é a favor do governo, né? E aí, a gente pode ver como isso é muito claro, como o discurso é poderoso, né? E como nós trabalhamos com isso, temos pessoas conosco na nossa sala de aula, e quanto nós podemos fazer a diferença com eles, né? Meu pai comprou aqueles medicamentos que o governo, que o dito cujo propôs para poder evitar ou curar-se da Covid-19, não é? E então, podemos ver a força do discurso, né? O dito cujo não foi até a minha casa, o dito cujo não comprou, o dito cujo não foi até a farmácia, né? Mas veja como o discurso transitou, né? Ultrapassou fronteiras, ultrapassou, precipitou, né? No meu pai, ao ponto dele ter aquela ação de fazer aquilo, né? Quantas pessoas, inclusive até mesmo o professor da UFAL, saiu às ruas a favor do dito cujo, né? Contraiu a Covid-19 e morreu, né? Então, vejo como o discurso é poderosíssimo, né? E pensar é uma ação. Então, a partir do momento que eu começo a refletir sobre aquilo, a partir do momento que eu me incomodo, né? Que eu começo a pensar, e se eu fizesse assim? Ou será que o que eu estou fazendo assim me leva a praticar o quê? A ver como a língua que eu estou ensinando. Então, a partir desse momento já é uma ação, né? O próprio movimento de você refletir sobre. E aí eu trago Hooks, né, que é uma feminista dos Estados Unidos, né? Ela diz que língua é um território onde nós nos transformamos em sujeito. Então, tudo ocorre por meio da língua, da linguagem, né? Então, por isso que é muito importante quando a gente começa a refletir sobre o que eu faço com a língua, né? E aí eu trago, claro, eu compartilho dos estudos também de Bakhtin, né, do grupo do Círculo de Bakhtin, e toda palavra ideológica, assim como cada uso da língua implica mudanças ideológicas, não é? Então, não apenas eu estou... E aí, quando eu falo palavra, no sentido bakhtiniano, né? Ou seja, permeada de ideologia, permeada do contexto, não é? Então, a palavra não é apenas o conjunto de letras, não é? Ela diz muito sobre como pensamos, como atuamos, o que entendemos do mundo, não é? Bom, e aqui eu trago algumas citações que me parecem muito interessantes quando eu vou falar de língua, né? E eu trago Fanon também, que eu havia comentado mais adiante, o que é que ele comenta a respeito ou fala sobre língua, né? E a primeira citação é de Mota Neto, daquele livro que eu mostrei a vocês no começo do nosso diálogo, né? Diz o seguinte: a epidermização da inferioridade articula-se a partir do uso da linguagem como instrumento de invasão cultural, de imposição de um mundo de significados estranho ao colonizado, com vistas a levá-lo a internalizar e aceitar a dominação. E aí a gente começa a pensar que os seres inferiores, infelizmente, né, circulam na nossa sociedade moderna, que começou lá atrás, né,
com a colonização, ela tem cor, né? Então, o perigo na rua, ele tem cor, né? O feio tem cor, o estranho tem cor, o que deve ser evitado tem cor, não é? E é algo que nós não conseguimos apagar, né? Por isso que é tão forte, porque quando a gente pensa em outras categorias, não é? Às vezes há uma tentativa, justamente por esses discursos, a gente tenta ocultar, não é? Então, quantas vezes nós queremos esconder que somos gays, não é? Ou seja, tem um padrão heteronormativo, ou quantas vezes queremos alisar o cabelo, né? Porque o padrão é o liso, mas a cor, né, é algo muito difícil de mudar, né? E há consequências justamente em como as pessoas enxergam você apenas pelo quesito cor. Então, ela não lhe conhece, ela nunca ouviu, nunca falou com você, mas o físico, né, ou seja, a sua epiderme, já transmite determinados conhecimentos que são socialmente partilhados, né, que nasceu lá atrás no nosso processo de colonização. Então, Fanon diz que falar uma língua é assumir um mundo, uma cultura, né? E aí, cultura é uma palavra que é um conceito que pode ser amplamente discutido, né? Mas como múltiplas formas de estar e viver no mundo, né? E lá em cima, quando eu marquei estranho, né? Desse mundo estranho, do mundo de significados estranho, né? A gente, mais uma vez, volta naquela ideia do currículo oculto, né? Que eu lembro de Miss Colson, né? Que ele trabalha com os estudos queer, e fala justamente do currículo oculto, né, que é aquele processo não dito, não explicitado, não colocado nos textos, mas que está na própria estrutura do aprendizado, né, nas nossas relações interpessoais, e que muitas vezes reproduzimos sem saber o porquê e para quê, mas apenas como o que está previsto ali, né, e mais uma vez negligenciamos a representatividade, que é algo muito falado nos dias de hoje, e a gente pensa, quem está sendo representado? Quem ganha com isso? Né? Mais adiante, Fanon diz, um homem que possui a linguagem, possui, contrapartida, o mundo que essa linguagem expressa e que lhe é implícito. Não é? Então, mais uma vez, há muito do não dito que está ali presente e que não nos damos conta do quanto, mesmo sendo contra, reproduzimos. E aí vem aquele discurso de que não basta você ser contra o racismo, por exemplo, você tem que ter uma postura antirracista, não é? E mais adiante, Mota Neto traz o que eu havia falado, acredito, anteriormente, no começo do minicurso, que foi a colonialidade, como ela atua, né, na interioridade do imaginário dos dominados, né? E aí a gente começa a pensar na educação, que é a nossa área, a gente pensa quanto, infelizmente, até hoje, a gente consegue ver pessoas que entendem a educação como conjunto de técnicas, né? E que esse conjunto de técnicas busca fazer o outro ser do jeito que a gente quer, né? Então, quantas vezes nós lapidamos os nossos alunos para que eles sejam como nós acreditamos que eles devem ser, né? E aí as suas particularidades, as suas especificidades, elas são violentadas, já no espaço escolar. Então, é muito interessante que é na escola, justamente, que o aluno, ele aprende que ele é gordo, que ele é magro, que ele é feio, que ele é afeminado, que a sua condição, por exemplo, o fato de você usar óculos para algumas pessoas é algo problemático, não é? Porque talvez no âmbito familiar dele, o fato dele ser gordo, não era nenhum problema. Ele não sabia que, inclusive, ele era gordo, né? Porque isso não era uma categoria presente na família dele, por exemplo. Falei, por exemplo, 2 vezes, né? Mas, quando chega na escola, isso é colocado em jogo, né? Então, é a partir desse momento que, inclusive, como eu sou da educação básica também, eu vi uma aluna, lembro dessa cena perfeitamente, uma aluna negra xingando um colega de negro. Ela estava usando a palavra negro como xingamento. E ela é da mesma cor que ele, né? Então, ela não se reconhece, talvez, como pessoa negra, né? Ou não sabe, ou talvez não parou para refletir sobre as implicações do que está posto ali. Talvez não, tenho certeza que esse nosso papel de problematizar por meio do que nós ensinamos aos nossos alunos, por meio da língua estrangeira, ou adicional, como eu prefiro, né?
a trabalhar com os nossos alunos. E eu trago para vocês, amanhã eu vou só falar sobre as minhas experiências, né, com a pedagogia decolonial, ou seja, o que é que eu venho fazendo especificamente nesse contexto bem atípico que é a pandemia, tá? Então, amanhã eu só vou comentar sobre experiências. E aí eu trago rapidamente para vocês, fui discutir com meus alunos da EJAI, que eu sou professor da educação de jovens, adultos e idosos, em 2019, essa aqui foi uma aula, que foi uma foto do quadro que eu tirei, e a gente foi discutir o tema família, né? E aí, eu fui trabalhando com os meninos, e a partir do que eles iam falando, eu ia anotando no quadro, como vocês podem ver aí. E aí eu fui colocando as palavras em espanhol, a gente foi discutindo, depois eu trouxe um pequeno texto, né, para a gente discutir, mas esse aqui foi um momento de introdução, de discutir sobre o tema. E aí vocês podem perceber que eu perguntei a eles o que eles entendiam por família. E aí a primeira coisa que falaram, olha lá à esquerda, família é mãe, pai e filhos, né? Então a primeira coisa que me falaram, pai, mãe e filhos. E aí um aluno falou que a diferença entre casal e família, tal, então isso aí foi, digamos, tudo aquilo que foi discutido naquele momento. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que, discutindo com um deles, um aluno, ele falou que a família era pai, mãe e filhos. A maioria, 80% da sala disse que era isso, né? E aí eu perguntei a eles, eu pedi que eles levantassem a mão, quem tinha uma família nesse padrão, pai, mãe e filhos. E aí só havia 2 alunos, se não me engano, eram 2 ou eram 3, que faziam parte desse padrão. E aí eu conversando com um desses alunos na sala a respeito, e aí ele falou que a família era composta por pai, mãe e filho, né? E aí teve muitos alunos que deixaram bem marcados, um filho e uma filha, né? Tem que ter um homem, tem que ter uma mulher. Ok. E eu perguntei a ele como era formada a família dele. E ele disse com quem ele morava, na verdade. E ele disse que era ele, a mãe e a avó. E aí uma coisa que me tocou muito, e aí eu retomo aquele que eu havia falado inicialmente sobre o sofrimento humano, né? E eu perguntei a ele se ele considerava que aquilo era uma família. E aí me surpreendeu a resposta dele, isso é educação de jovens, adultos e idosos. Ele tem o quê? 18, 19 anos, ano passado. E ele falou que aquilo não era uma família. E aí isso me impactou bastante. Eu perguntei para ele por que não era uma família. E ele disse porque faltava o pai. E aí eu quis saber por quê, que contexto ele estava falando que faltava o pai. Era porque ele morreu? É porque, né, o que estava acontecendo? E o pai era uma pessoa totalmente ausente, né? Ele não tinha conhecimento do pai. Mas ele, veja só, ele não considerava aquilo família porque faltava o pai. Então, ele não considerava a família dele como um novo modelo de família, mas sim como uma família deficiente. Porque o que se vende, né, o que está nas propagandas, o que está... claro que isso vem se modificando, que bom, mas o que está posto é que justamente família é pai, mãe e filhos. E aí, até coloquei aí, vocês podem observar, que eu coloquei lá no meio, né, o padrão, que foi o que eles me disseram. E a gente vocês podem perceber aí pelo quadro, que a gente discute sobre questões de orientação sexual, né, de gênero, enfim. E aí, a gente pode perceber o quanto nós aprendemos com esses alunos, né, o quanto coisas que não estavam em pauta aparecem, né. E aí eu lembro que, vocês podem ver aí mais à direita, quando um aluno falou que pai e mãe, ele falou sobre a família dele, que era pai, a mãe, tinha a tia, os sobrinhos, e ele falou sobre uma pessoa que havia falecido, né? Então, veja, olha como a gente pensa família normalmente, né? Família é aquele que está vivo com a gente. Então, quem é a sua família? Se meu pai tiver morrido, então é mãe e irmã, né? Por exemplo, irmã é formada dessa maneira. E mesmo a ausência, ou seja, o falecimento de tal pessoa, então ela é tão significativa que ela continua sendo parte da família. E a gente começa a problematizar. A família é somente aqueles que estão vivos ou aqueles que também se foram, também compõem. E mais à direita, uma aluna falou sobre animais, né? A presença do cachorro lá à direita, né? Perro, que é cachorro. E a gente começou a discutir. E mais uma vez, a gente pode ver mais à esquerda, que família tem problemas, então ninguém é somente feliz, ninguém apenas vive em constante alegria, não é? Então, famílias têm problemas. E mais lá pelo meio, vocês podem ver também aí que tem a palavra juzgar, né? Sobre julgar, julgamentos. Então,
esse foi o primeiro dia que eu discuti a respeito do tema família, e pode perceber o quanto foi rica a discussão e o quanto buscamos desconstruir essa ideia de família. E eu lembro que uma aula falou que foi a melhor aula, né? Então, toda a aula foi conduzida por eles. E aí, podemos perceber o quanto tocar neles, no que eles vivem, né? Eu lembro que nessa mesma aula tinha uma aluna que ela estava com a filha. E aí, quando esse rapaz disse que ele não era família porque estava faltando o pai, a aluna se pronunciou e ela disse, olha, a minha família é eu e minha filha apenas. Então, todo mundo ali tem uma família diferente, uma configuração diferente. E mesmo assim não deixava de ser família. E aí eu comecei a problematizar sobre o que falta para ser família, quais são os critérios de uma família. E podemos dizer que não é uma tarefa simples, é uma tarefa que acaba por ali mesmo. Então, é algo que vem sendo continuamente discutido. E isso foi digamos, no começo do mês. No mês seguinte, desse mesmo ano, a gente estava discutindo que eu só tenho apenas 1 hora de aulas com eles semanalmente, e aí eu discuti esse tema durante umas 4 ou 5 aulas. E quando foi no final digamos, desse período, aí eu fiz uma pequena avaliação, né? Que hoje já também não sou muito adepto de avaliações, uma prova escrita. Já venho trabalhando de outra maneira. Então, o tempo todo eu estou ressignificando a minha prática. Vocês podem perceber que lá direto, ali à direita tem uma mensagem de sorte, né? Suerte. Eu já não colocaria também essa mensagem de sorte, né? Sorte, e que concepção de sorte é essa? Ele tem que ter sorte para falar sobre ele numa prova, né? Uma avaliação, um instrumento avaliativo. E aí, quase um mês depois, eu fiz com eles uma atividade de leitura, interpretação e tal. No final, a última questão da atividade, e eu pedi a eles que eles falassem um pouco sobre o que eles aprenderam dessas aulas, né? E aí eu fiquei pensando, o que é que eles vão colocar como primordial? Será que eles vão dizer que aprender como era pai, mãe, irmã? Era isso que foi, apenas isso foi importante para eles, ou as discussões em si? E aí, eu vou colocar o foco, por questão do tempo, na última fala, que é o Emerson. Esses nomes são fictícios, tá, gente? E aí, o Emerson disse o seguinte, bom, eu tinha uma visão que a família tem que ser a família tradicional, mas com a aula que tivemos, minha opinião mudou totalmente. Então, era um aluno que ele não expressou isso durante a aula, mas ele registrou isso numa atividade. Então, vejam que, eu não estou dizendo que a família dele deixou de ser família por ser um padrão hegemônico, mas que existem outras formas igualmente válidas, né? Outras verdades que são construídas, que têm a mesma força e o mesmo significado, o mesmo, digamos, a mesma partilha. O que eu quero dizer com isso? Que quando discutimos lá mais naquela primeira aula, vimos que quais eram os pontos que as famílias tinham em comum, como carinho, amor, respeito, problemas. Então, as configurações das pessoas não desmerecem ou desqualificam outros tipos de família, né? E esse aqui, na próxima aula, ou no próximo encontro, eu vou discutir com vocês apenas experiências, e vou trazer algumas experiências minhas para que a gente possa pensar sobre o que nós estamos discutindo aqui, tá? E um outro ponto que eu coloquei lá no título do minicurso, né, que fala sobre... Professor, Oi? A gente tem uma pergunta. Sim, claro. Pode falar. Então, exercer essa decolonialidade em sala é tentar quebrar esses padrões de pensamento que nos foi atribuído historicamente em diversas áreas da educação e está intrínseca às línguas. Estou certa? Foi uma pergunta da Karine. Sim. E justamente não trazer essas alternativas como novos padrões, mas sim como outras maneiras de vivenciar o mundo, de enxergar o mundo, e entender que as nossas relações, elas são fluidas, não é? Então, o que hoje é dessa maneira, amanhã pode ser diferente, né? E quais são as implicações dessas relações de poder na minha vida, não é? Como eu me entendo. Então, tem coisas que a todo momento eu venho me desconstruindo, né? E aí isso vai ficar muito presente na minha pesquisa de doutorado, que eu estou coletando dados. Eu vejo quanto, às vezes, eu tenho de colonial no meu discurso, né? O que eu tenho de colonial nas minhas práticas, mas porque nós nascemos numa sociedade moderna
que esses valores eram perpetuados, né? Eu lembro que, acho que quem mora aqui em Maceió sabe que eu moro aqui na parte alta da cidade, e aí vocês sabem que estão construindo aqui um viaduto, não é? O viaduto aqui na parte alta da cidade, isso foi há 2 anos, eu acho, né? No começo da obra, que estavam fechando tudo ali. E aí, olha como que interessante, eu que me considero eu não vou dizer nem ativista, mas um pró-ativista dessa causa, né? Eu tento problematizar essas questões nas minhas aulas, com as pessoas com as quais convivo, né? E aí, eu estava dirigindo, né? E aí, quando eu estava dirigindo, tinha que fazer uma volta e uma pessoa me trancou, né? E aí eu comecei a perceber que no meu discurso eu fazia referência ao condutor do carro, sempre no discurso no feminino. E eu falava ou seja, claro, no calor das emoções, eu estava xingando digamos, dizendo os problemas naquela volta, naquele retorno, sempre no feminino, né? E foi um momento, eu dirigindo mesmo, logo após falar isso, eu fiquei falando, por que eu falei no feminino? Eu não sei o gênero da pessoa, não sei que estava dirigindo aquele carro, né? Mas por que eu falei no feminino? E aí, um outro dia, com meu pai dirigindo, não é? Aconteceu a mesma situação, porque todo mundo faz aquele contorno errado, e eu vi o meu pai falando no feminino, né? E aí eu percebi que meu pai em nenhum momento chegou para mim e disse, olha, quem dirige de forma inadequada, normalmente é uma mulher. Então perceba que é nisso que eu falo sobre currículo oculto, né? Ele não me disse isso num texto, escreveu, disse diretamente para mim. Mas veja como isso está implícito, ou seja, veio para meu discurso sem eu nem ter a consciência daquilo, não é? E assim, e outras questões que permeiam as nossas relações sociais, que a gente não problematiza, ou às vezes ninguém chama a nossa atenção, né, sobre por que você faz isso, né? De onde vem, mais importante do que saber de onde vem, que significados você provoca quando diz o que diz, né? E é nessa questão que eu prefiro o termo língua adicional em contraposição à língua estrangeira, tá? Eu prefiro, tá? Então, por quê? Lembra que eu falei anteriormente sobre esse mundo de significados estranho, né? Que é de onde vem o radical de estrangeira, né? A língua do outro, do estranho. Então, vejo língua estrangeira como uma língua distanciada, né? Algo muito afastado de seus usuários, como somente a língua do outro, que pertence a esse outro, que eu vou buscar reproduzir, falar igual, adquirir a sua cultura, talvez, né? E aí, eu vejo a necessidade de desestrangeirizar, né, a língua estrangeira, e eu vejo isso por meio da língua adicional, né? Que seria justamente essa ideia de língua próxima, não estranha, mais acessível, a língua que foi adicionada ao nosso repertório linguístico discursivo por meio de uma necessidade real. Então, eu não aprendo apenas o linguístico daquela língua, mas sim uma consciência crítica daquele linguístico, né? Do linguístico discursivo que está sendo proposto ali. Há alguns autores, alguns colegas, né, que não gostam do termo língua adicional, né? E aí, uma crítica que fazem é que justamente língua adicional dá a ideia de mera soma, né? Eu vou adicionar como as pessoas fossem uma caixinha, né? Então, eu vou lá adicionando. Então, eu quero, inclusive, eu vou escrever a respeito disso na minha tese, né? Quero problematizar também. Não quero que considerem ou entendam o adicional numa visão simplista, tá? De mera soma, de acumulação ou quantificação do conhecimento, mas sim de uma ampliação desse repertório, né? Então, de ter direito ao acesso à oportunidade, com uma nova oportunidade, uma nova alternativa ao que está sendo proposto ali, né? Então, eu vou me utilizar daquela língua para falar sobre mim, para me comunicar com o outro que atenda às minhas necessidades nas relações sociais. Então, muitas vezes, quantas e quantas vezes nós trabalhamos com livros didáticos, principalmente que trabalham em cursos de língua, né? Que são produzidos lá pelas faculdades ou pelas universidades europeias, que pouco dizem sobre a nossa realidade, né? E a gente vai ter que reproduzir aquela realidade, às vezes aprender nome de alimentos ou determinados conhecimentos que para nós são insignificantes, mas apenas para contemplar aquele currículo, né? Porque para aquele outro aquilo é importante,
então eu vou apenas reproduzir ou memorizar, né? E esse conceito aqui, que está na tela de vocês, eu escrevi na minha dissertação, e eu busco ampliar essa discussão, talvez, na tese, tá? Professor, Oi? só um aviso, viu? A gente tem 18 minutos. Certo. Então, eu vou tentar ser mais rápido, né, que tem alguns pontos, acredito que já estou finalizando, mas o que seria justamente essa pedagogia decolonial, que é o que nos importa, né? Pensemos a pedagogia decolonial como essa tentativa de desprendimento, tá? Que é um conceito muito presente na pedagogia decolonial, tá? Ou seja, a necessidade de nos desprender de tais ficções naturalizadas pela matriz colonial do poder, e que essa teoria, não é, ela converte esse propósito de ampliar perspectivas, de ir contra toda e qualquer forma de preconceito, como um projeto e como um processo, né? Então, não entendamos a pedagogia decolonial como algo que eu vou aplicar, né, como diz Palermo, né? O pensar e o fazer decolonial, que é a base do desprendimento, não é algo, ou não é um pensamento para ser aplicado. Então, eu vou fazer assim, porque é esse o modelo, de forma alguma. Por isso que, às vezes nos sentimos desnorteados, porque pensamos que existe uma forma correta de fazer. Não, não existe forma correta de fazer. Existem formas de fazer. Por isso que falamos também em pedagogias decoloniais. Então, quando eu venho desenvolvendo, é uma possível pedagogia, mas existem múltiplas formas a partir do seu contexto, das pessoas com as quais você trabalha, com o propósito, qual é a sua bagagem de entendimento, de língua, de mundo, de viver em sociedade, né? E mais adiante, eu trago essa aqui, uma citação de Walsh, quando ela fala a respeito dessa pedagogia decolonial. E ela diz, eu gosto muito dessa citação que ela traz de McLaren, que fala que a pedagogia crítica, assim como a pedagogia decolonial, é um sonho que se sonha na insônia da praxis, ou seja, isso se deve a que o indivíduo não pode dizer que realizou a pedagogia crítica ou pedagogia decolonial, não é? Se você deixa de lutar por consegui-la. Então, se chega um momento que você diz, desconstruir tudo, na verdade, você não está fazendo pedagogia decolonial, porque justamente a todo momento novas formas hegemônicas de atuar no mundo estão presentes, e todas elas devem ser desconstruídas, né? E aí falamos mais uma vez do plural, da pluriversalidade, né? E aí, o que seria esse desprendimento? É aprender a desaprender para reaprender de outra maneira. Então, se eu vou aprender para desaprender, para reaprender, então podemos perceber que estamos em contínuo processo, em contínua construção, né? Que não existe a fórmula mágica, a forma de fazer. Existem formas de fazer, né? Então, no lugar de pensarmos o que eu vou fazer, estamos preocupados muito mais com como fazer. Como é que eu vou fazer isso? Sabendo que as realidades são diversas e plurais, e que cada um vivencia de uma forma diferente, com seus problemas, com seus empecilhos. Agora nós temos uma pandemia, não é? Então, como é que eu posso fazer? Então, é uma luta constante. E aí, para finalizar, eu trago o que a Catherine Walsh, que é a única linguista do grupo Modernidade e Colonialidade, quando ela fala sobre grietas, né? Grietas seriam fissuras, né? E como está representado aí na imagem. E uma coisa muito interessante que ela deixa muito claro é que essas fissuras, né, as grietas, elas não são soluções, são estratégias, são movimentos, espaços de luta, uma possibilidade de esperança em meio da desesperança. E talvez não estamos simplesmente indo contra o sistema, mas construindo algo distinto, né? E aí uma coisa que ela deixa muito claro e que me chama muita atenção, né, que é de plantar sementes, né? Então a gente não vai mudar o mundo, a gente não vai mudar o estado, a gente não vai mudar a nossa cidade, mas a gente planta sementes, né? Então são pequenas ações que vão contagiando um, contagia outro, e quando vamos ver, a gente tem uma grande rede aí de solidariedade, de entender o mundo a partir do outro, né? Esse contínuo esforço por uma empatia,
né? E que ela deixa muito claro que é de modo individual e coletivo. Então, o individual precisa do coletivo e o coletivo precisa do individual, né? O que é que eu faço no meu espaço, né? O que é que o meu espaço me permite fazer? E aí, quando a gente traz o pensamento decolonial para a nossa pedagogia, né, Mota Neto deixa bem claro que ela prende alternativas, né, e tem sido tecido desde as chagas da ferida colonial, né. E aí eu trago uma afirmação que eu transformei em pergunta do livro dele, né, que é como criar formas de pensamento que sejam capazes de superar o eurocentrismo e expressar as racionalidades próprias dos sujeitos e grupos oprimidos em territórios que foram subalternizados desde a conquista colonial. E eu penso aí território de uma maneira muito ampla. Eu não falo apenas território no sentido espaço político-administrativo. Não. Território como espaço escolar, inclusive o nosso próprio corpo, que é o nosso território, não é mesmo? E a gente pensar que o conhecimento está ligado a todas as dimensões da vida de um indivíduo, de um grupo ou de uma classe, né? Então, se a gente começa a pensar a respeito disso, a gente começa a pensar, a nos indagar. Esses novos padrões que se formam, ou se adaptam, ou acabam sendo ressignificados pelo mercado, eles podem ser subvertidos, né? Porque a gente percebe, por exemplo, nos produtos de cabelo. Agora há digamos, um acolhimento das novas formas de cuidar do cabelo, né? Que fugir daquele outro padrão. Mas vocês podem perceber que eles foram ressignificados pelo mercado com com objetivo no lucro, não é? E aí, às vezes, chega aquele discurso de um novo padrão, né? Quantas pessoas aqui não deixam, querem alisar seus cabelos, querem ter uma forma diferente dos seus cabelos, e muitas pessoas dizem, você está negando a sua raça, você está negando a sua identidade. Não, a decolonialidade não vem com esse sentido de criar novos padrões. Então, são formas alternativas de viver, né? E quando pensamos em formas alternativas de viver, se deixar levantar-se contra um poder pré-estabelecido. Então, existem múltiplas formas, e essas múltiplas formas são possíveis. E, mais uma vez, trazendo para a nossa área, como fazemos isso quando ensinamos ou quando aprendemos uma língua, né? E aqui, eu trouxe para vocês esse quadro que vocês pensam a respeito, para justamente a gente pensar nesses últimos 10 minutos, sobre o que é que vocês conseguem dizer dessa relação da pedagogia decolonial com o ensino de línguas, né, línguas adicionais. E o mais importante que isso é pensar que eu, nesse momento, estou desenvolvendo pesquisa também na minha escola, né, na escola onde eu trabalho. Mas o que estamos fazendo quando a pesquisa não está ali, né? Ou o que fazemos quando ninguém está vendo, né? Quando ninguém está lhe avaliando, quando ninguém está percebendo a sua ação. Então, é algo apenas, está apenas no nível do discurso ou da ação. E, claro, quando falando aqui discurso-ação, é apenas o falar ou fazer. Porque, anteriormente, como eu havia dito, discurso é ação, né? Mas há muitos pseudo-discursos, ou seja, eles não se transformam ou não estão pautados na ação, tá? Então, Olga, eu gostaria que você me dissesse aí, e que quem tiver à vontade também para poder utilizar o microfone, para poder falar, o que é que vocês pensam a respeito disso, dessa nossa discussão de hoje? Então, professor, antes disso, a Cristine e o Rodrigo perguntaram se o professor pode disponibilizar os slides. Posso sim. Certo. Até agora a gente não recebeu nenhuma pergunta, mas se vocês se sintam livres para falar pelo microfone mesmo. Isso. Antes disso, a gente recebeu comentários da Adriana também, dizendo que esse encontro está sendo muito divertido e o tema é muito relevante. Ela está parabenizando o professor. Muito obrigado. Também teve um comentário do Alan dizendo que ele não quer que acabe porque está muito bom.
Amanhã, Amanhã tem mais. amanhã tem mais, e a gente amanhã só vai discutir sobre práticas. Então, eu vou trazer o que é que eu venho fazendo nesse momento pandêmico, inclusive, com os meus alunos do Ensino Fundamental 2, que eu também estou coletando dados para minha pesquisa. Então, o que foi possível, a partir disso, é, empreender nas minhas práticas, né? A gente tem Olá, uma. Ah, perdão. Pode falar. posso falar? Uhum. Sim. Professor, eu estava aqui pensando sobre o apagamento de alguns pensadores negros que vêm cunhando a decolonialidade há algum tempo, Uhum. aqui no Brasil, como Abdias Nascimento, Sueli, e aí eu queria lançar um olhar assim para a academia, né, como houve esse apagamento que Sueli vai chamar de epistemicídio, né, e que Sim. só hoje a gente está vendo surgir esse conceito, mas que é algo que já existe há muito tempo, né? Que houve Sim. um apagamento assim, desses pensamentos. Então, eu queria que você explanasse um pouco, né, nesse sentido de como a gente demorou a ter acesso a esses pensamentos dentro da faculdade, como isso é um pensamento colonial, né? De centralizar ali referências, Sim. modelos de currículos acadêmicos. É muito importante. Qual é o seu nome, perdão? Messias. Messias. É verdade, Messias, eu concordo com você, e é um ponto muito pertinente quando a gente toca nessas questões do epistemicídio. Então, o que que as pessoas vieram produzindo com outros nomes, às vezes com perspectivas similares, mas apenas alguns conhecimentos nos chegam, não é? E aí a gente pensa, inclusive, uma das críticas que algumas pessoas empreendem, não é, que é sobre a pedagogia ou os estudos decoloniais, que autores negros, por exemplo, você está utilizando, não é? Que autoras mulheres você está utilizando? Que autores do Sul vocês vêm utilizando, não é? Noto que, primeiramente, o grupo Modernidade e Colonialidade, ele é feito a partir de pessoas que atuam e que escrevem desde o Sul, né? E é muito interessante nós pensarmos o Sul, como um Boaventura fala a respeito, não é o Sul geográfico, né? É o Sul geopolítico. Porque se a gente for analisar bem, Boaventura Santos, ele é português, né? E ele está na Europa, mas ele compõe o grupo. Então, muito mais importante que preencher cotas, o que eu quero dizer isso com preencher cotas, tá? Porque muitas pessoas estão utilizando os seus estudos, digamos, uma variedade de autores de diversos segmentos sociais e tudo mais, para preencher apenas um espaço, mas que não compartilham das ideias ou não conhecem a fundo o que essas pessoas produzem a respeito, né? Então, eu vou utilizar na minha dissertação, no meu trabalho, um autor negro, então só para ele estar presente ali. E aí, mais uma vez, você trata o outro como um objeto, né? Então, eu vou só cumprir digamos, com requisito para que as pessoas achem que eu sou decolonial ou que eu contemplo a diversidade. E não é bem assim, né? É a mesma coisa, da mesma forma que há pessoas brancas, né, que estão no espaço hegemônico, que criticam, que problematizam esse espaço, da mesma forma que há autores negros que reproduzem esse pensamento colonialista, não é? Esse pensamento racista. Então, embora eles sejam um reflexo daquela problemática, mas eles reproduzem, né? Então, muito mais importante do que apenas citar é você conhecer o que essas pessoas produzem. E, infelizmente, muito poucos chegam a nós, né? Então, noto que nesse momento, nesse meu processo de leitura, eu vou conhecendo autores que eu nunca imaginei lê-los e não sabia que eles estavam em espaços justamente marginais, né? Começando, por exemplo, por Fanon. E é tão interessante como a colonialidade, ela está presente na nossa mente. Quantas e quantas vezes a gente vai mencionar um autor e chama pelo masculino, sendo uma mulher, né? É o fulano, aí não é o fulano, é a fulana, não é? Então a gente já adapta como se fosse uma mulher. Ou quantas pessoas, às vezes, você não sabe nem qual é a cor daquela pessoa, qual é o lugar que ela atua, mas você cita aquela pessoa. Você sabe o nome dela, mas não sabe de onde ela vem, o que é que ela
o que é que ela entende por mundo apenas por uma citação ou por um livro. Então, eu acredito que, às vezes, a gente comete outros epistemicídios, não apenas por não contemplar, mas por contemplar apenas como digamos, como um checklist, sabe? Então, eu vou colocar um negro, vou colocar aqui um trans, vou colocar aqui não sei, qualquer qualquer outro segmento apenas para estar ali presente, né? Como um adorno. E aí, e a gente acaba, mais uma vez, construindo mais uma hegemonia, mais um modelo. Então, tem que estar todo mundo, porque para cumprir com o checklist, e não é bem assim. Eu acredito que eu tenho comentado algo a respeito. Não sei se foi de acordo com o que ele havia pautado, mas eu falei. Mas pode perguntar novamente, tá? Se eu fugir. Algo mais? Tem uma pergunta da Karine Lima, que é a seguinte: como os professores de inglês da rede privada poderiam introduzir um discurso decolonial nas aulas? É possível ou seria apenas de uma forma bem sutil? Primeiro ponto nós pensarmos essa ideia de sutileza, não é? Então, o que é que a gente está considerando como sutil? Então, sutil é porque, digamos, não foi o centro das aulas, ou não foi digamos, o cerne das discussões das suas aulas, e mais uma vez eu trago o discurso de Walsh, quando ela fala sobre grietas, né, sobre fissuras. Essas fissuras são aqueles pequenos espaços que nós temos. Eu também fui professor da rede privada, então, aqueles pequenos espaços onde nós conseguimos problematizar questões, e como nós menos esperamos, temos ali algo plantado, uma sementinha que vem crescendo, né? Que no letramento crítico do Bock, que é uma autora de São Paulo, ela fala sobre brechas, né? Então, a partir do momento, quando, por exemplo, vamos trabalhar com um livro didático, e eu abro o livro didático, quando tem lá falando sobre família, só há um tipo de família, não é? Então, eu posso problematizar por que apenas esse tipo de família. Esse tipo de família corresponde às famílias que estão ali presentes, não é? Então, digamos que a questão-chave de tudo é questionar o que está posto. Então, se está assim por alguma maneira. Então, vamos pensar um pouco a respeito disso. Sim, eu lembro que quando eu também trabalhei em escola particular, uma escola privada, e aí eu lembro que eu estava discutindo sobre países, algo que vinha no livro, que não era algo previsto, e aí eu fui discutir com eles a respeito sobre o imaginário deles sobre os países que falam a língua espanhola, não é? Então, todo mundo tem um sonho de viajar para a Espanha, que é o único país hispanohablante que tem na Europa. Mas na América existem muitos outros, né? Então, a partir do problema a partir do espaço, quando você pede ou quando você solicita que tal pessoa explique mais sobre como ela pensa, então aí nós podemos problematizar. Eu acredito que, digamos, uma estratégia muito interessante é você perguntar o tempo todo. Então, a gente ficar mais atrás com as respostas. Então, digamos, eu digo que hoje meu objetivo não é levar respostas, né? É criar perguntas. Então, se perguntar como, por que você acha isso? Você acha que é assim, assim? E aí, a gente vai perceber que nossos alunos, às vezes, procuram muito por respostas, né? E, mais uma vez, é uma visão colonial, né? Então, o professor é o sabe tudo, que tem respostas para tudo, né? Eu tô aqui, muitas vezes, nós ficamos constrangidos quando nós não sabemos algo, porque a gente se sente cobrado por saber tudo, só que a gente não sabe tudo, e aí, e como o professor tivesse a palavra final. Então, todo mundo fala alguma coisa, e no final de tudo, professor, diga, então qual é a resposta correta, né? Mais uma vez, caímos naquela fase que todas as respostas são possíveis, mas a que está certa é do professor. Então, a gente começa a problematizar a partir daí, né? Então, no livro didático, nas nossas práticas, nas formas de entender o mundo, né? Eu estou pensando, essa semana eu estou de recesso na escola, e algo que me chamou a atenção foi justamente essa propaganda da Natura em relação aos pais, né?
Então, algo que eu estou pensando levar para as próximas semanas, como vem o Dia dos Pais, é sobre essa questão da paternalidade, né? Ou do que é ser pai. E aí a gente pode tocar em vários pontos. Então, é sempre você questionar o que está posto ali. Então, acredito que isso aí digamos, um pontapé muito interessante do que você pode fazer. Ou seja, trabalhar o que não está previsto no livro. O livro nunca vai dizer assim, pergunta aos seus alunos o que é que ele acha das imagens que eu trouxe, né? Lá de modelos de família, enfim, das mais variados segmentos sociais. Mas você pode ter esse olhar diferenciado e buscar isso dos seus alunos, né? É aquela coisa, não você precisa eliminar o livro. Então, lá tem um texto, ok, mas eu posso fazer perguntas diferentes do texto, não apenas ou só aquelas que estão previstas ali no livro. Infelizmente, nós temos que encerrar por hoje. Eu agradeço a todos, todas e todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigada, professor. Foi maravilhoso. Aqui temos vários elogios. A Renata falou Eu não parabéns estou pela vendo aula. como eu estou com 2 monitores, eu não consigo ver. Que aulão. Foi maravilhoso. E a Karine disse assim, que bom, isso eu já fazia mesmo sem saber dessa nomenclatura, mas é bem complicado achar espaço para tais discussões nas aulas de inglês, que são muito restritas ao ensino da língua. Às vezes nós somos decoloniais, sem sabermos que somos decoloniais. Justamente, eu acredito que era isso que iria permear nossas discussões, e trazer essa última citação, né, que Mota Neto propõe no livro dele, que as práticas discursivas, ou seja, o que nós fazemos no nosso dia a dia, e como professores, já que estamos aqui entre profissionais, não é? São mais importantes que os rótulos. Então, o que você faz é muito mais importante do nome que você deu, né? Então, não é tão importante você dizer que é decolonial, mas o que é que você faz para ser decolonial? Pronto. Então, aí, eu acredito que é o mais importante quando pensamos nas nossas práticas, né? Muito obrigada. Como eu disse, muito obrigada a todos, todas e todes. Obrigada mais uma vez ao professor. Eu queria convidá-los. Às 17 horas, nós temos lá no nosso canal do YouTube uma apresentação artística com o artista Nego Pedro. Vai ser maravilhoso. Nós esperamos você lá. E se lembrem que amanhã, no mesmo horário, das 2 às 4, estaremos rediscutindo tudo que foi visto hoje. Muito obrigada. Tchau, tchau, muito obrigado. E até a próxima, até amanhã. Tchau. Até.